Oração que ela encontre um espaço dentro de você que gere algum tipo de transformação positiva. Amém? Um dos músicos que eu mais gosto, um violonista espanhol chamado Paco de Lucía, um gênio da música. E numa entrevista eu li acerca do envolvimento dele com música brasileira, com as harmonias brasileiras. E ele, um gênio da música, dizendo o seguinte: eu conheço pouco de música brasileira, eu precisaria estudar mais a música brasileira. Um gênio da música. Por outro lado, há um sujeito que como músico ele é muito fraco. Ele é de uma banda que o pessoal da minha idade conhece, talvez os mais novos, do Oasis. Noel Gallagher é um dos líderes da banda, que é ruim, que é uma desgraça. Se você gosta, me perdoe, eu acho muito ruim. E quando essa banda vendeu os primeiros 10 milhões de discos, de cópias, de álbuns, venderam no total, pelo que eu fui pesquisar na internet, venderam acho que 90 milhões de álbuns ao redor do mundo. Quando eles venderam os primeiros 10 milhões, alguém foi conversar, escuta, e aí, poxa, venderam 10 milhões. Aí ele disse o seguinte: se fosse para vender menos do que isso, eu nem teria começado. E ele é ruim, viu? Hoje eu queria falar sobre orgulho versus humildade. Eu queria dar sequência ao estudo que nós estamos fazendo na carta de Tiago e estabelecer um pouco um contraste entre o orgulho e a humildade. Vamos abrir a Bíblia em Tiago 4, versículo 6. Carta de Tiago, capítulo 4, verso 6. Você vai perguntar se eu pulei o 5. Eu acredito que a mensagem do verso 5 está ligada à mensagem ao conteúdo que eu trouxe no domingo passado, acerca da amizade com o mundo e a amizade com Deus. Por isso que eu já vim direto para o 6. O texto diz assim: mas Ele, o Senhor, nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Vamos ler juntos a parte ali entre aspas. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe ao orgulho e ao orgulhoso. Hoje à noite eu gostaria de falar de orgulho, gostaria de falar da oposição de Deus a esse orgulho e gostaria de falar também um pouco acerca de humildade. Em relação ao orgulho, essa citação, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, ela é uma citação de Provérbios 3,34, que Tiago faz, da versão que Tiago tinha na época do Antigo Testamento, que era a Septuaginta, então ele faz essa citação: Deus se opõe ao orgulhoso, mas concede graça aos humildes. Orgulho, meus irmãos, é quando, diante das situações da vida, e diante das nossas ações nas situações da vida, nós retiramos, nós afastamos o Senhor de cena e nós reclamamos para nós todo e qualquer mérito em relação a qualquer coisa. Quando nós, na nossa vida, nas situações da nossa vida, quando nós nos esquecemos de Deus para reclamar para nós mesmos qualquer tipo de mérito em relação a qualquer coisa, desde as mínimas às máximas, é um esquecimento em relação a Deus. Eu vi uma vez uma entrevista em vídeo, eu não vi, eu assisti a uma entrevista do José Saramago, Nobel de Literatura. Eu não sei se foi mais de uma vez. Alguém sabe se foi mais de uma vez? Um autor português famosíssimo, certo? Uma personalidade mundial. E ele quase morreu alguns anos atrás. E nessa entrevista, eu assistindo, por conta dessa condição de ter beirado a morte e depois ter se recuperado,
Era uma entrevista num auditório e um dos participantes da entrevista perguntou o seguinte: escuta, diante da iminência da morte, mudou algo da tua percepção em relação a Deus? Porque ele é ateu e não crê em Deus, ele acha isso uma bobagem. E a pergunta foi: você mudou algo da tua percepção em relação a Deus pela iminência da morte? Ele franziu a testa, virou para quem fez a pergunta e falou: escuta, você por acaso está sugerindo que foi Deus que me fez voltar da minha situação? Eu quero dizer o seguinte para você: quem me tirou da minha situação fomos eu e essa senhora que está sentada aí na primeira fileira. Ele apontou para a mulher dele. Se você está insinuando que eu devo a Deus o fato de eu ter voltado da minha quase morte, eu quero dizer para você que o responsável por isso, ou a responsável por isso, foi a minha força, e a força e o apoio da minha mulher. Orgulho é você tirar Deus de lado e falar assim: olha, todas as coisas que me acontecem, todas as coisas boas que me acontecem, tem como protagonista aí a gente, eu mesmo. E isso não está, meus irmãos, o orgulho ele não está presente só nas coisas sérias, está presente no nosso dia a dia, o tempo inteiro. Eu me lembro de uma piadinha sobre orgulho, que era a seguinte: estavam na rua, no carro, um presidente e a primeira dama, e eles pararam no farol, e eles olharam para a esquina, e tinha ali recolhendo lixo um lixeiro, um gari, um funcionário do serviço municipal. E aí a primeira dama olhou e disse assim: olha, aquele sujeito ali, ele já foi meu namorado, eu namorei ele na minha juventude. O presidente, cheio de orgulho, acreditando que como indivíduo fosse melhor, mais importante do que aquele gari, disse o seguinte para a mulher: está vendo? Se você tivesse continuado com ele, hoje você seria esposa de um lixeiro, de um gari. Aí ela falou assim: não, se eu estivesse casada com ele, hoje ele seria o presidente. E aí fica difícil de saber qual dos dois é o mais orgulhoso. Se é o presidente, por achar que ele como pessoa, talvez as decisões dele, tenham um caráter de definição em relação à vida dos outros maior. Como indivíduo, ele achar que ele é melhor do que a outra pessoa, orgulhoso. E a mulher dele, de achar que ele é o que ele é por causa dela. Então, meus irmãos, o orgulho está desde as coisas sérias, um sujeito que beira a morte volta e fala: não foi por causa de Deus, foi por minha causa. Até em coisas pequenas: eu sou melhor que aquele, eu sou melhor que aquele outro. O meu irmão, o meu cônjuge, meu pai, minha mãe, minha filha se fez por causa minha. Orgulho, meus irmãos, provém do inimigo, provém de Satanás. Satanás se orgulhou. Olha o que diz o texto de Ezequiel, capítulo 28, verso 17. Um texto tido, atribuído ao profeta Ezequiel, como se ele estivesse falando acerca de Satanás. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra e fiz de você um espetáculo para os reis. Por que eu estou falando que esse texto é atribuído a uma palavra a Satanás? Porque essa é uma palavra, lá no texto, se você for em Ezequiel 28, é uma palavra ao rei de Tiro, uma cidade chamada Tiro. Só que você faz a leitura, você percebe que ali há escondida uma palavra contra Satanás. Agora, por que há escondida? Porque diz lá: olha,
eu vou parafrasear, tá certo? Você estava no Éden, quando eu criei todas as coisas, e você era a criatura mais bela, só que encontrou-se no seu coração a iniquidade. Aí ele entra aqui, você se tornou orgulhoso por conta da tua beleza, etc, etc, etc. Por isso que se percebe, oculta nessa palavra ao retiro, uma palavra de condenação a Satanás. Agora tem um outro trecho, que é 1 Timóteo 3,6, que mostra que de fato o orgulho foi o pecado de Satanás. Quando Paulo está falando para Timóteo ali, quais devem ser as características de um pastor, ele diz assim: pastor não pode ser alguém recém-convertido para que não se ensoberbeça, para que não se torne soberbo e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Ou seja, qual que foi a condenação que o diabo caiu? Soberba, orgulho. Então, meus irmãos, o orgulho, o pecado do orgulho, é um pecado, todos os pecados evidentemente, né, são coisas que desagradam a Deus, mas há uma sintonia ali do orgulho com o pecado de Satanás, o pecado que fez Satanás cair. Então, o orgulho ele é por excelência o pecado de Satanás, e nós não queremos saber do orgulho, amém? Amém. Nós consigamos, no nome de Jesus, extirpar o orgulho da nossa vida. E nós, meus irmãos, não devemos nos orgulhar, sabe por quê? Porque as coisas da nossa vida, elas passam. Elas passam. Tudo na vida passa. A beleza passa. Eu me lembro há alguns anos, o Aguiar chegou numa quarta-feira aqui e falou para mim: o pastor, quando faleceu Elizabeth Taylor, eu não sei se ele vai se lembrar disso, faleceu Elizabeth Taylor, ele pegou e ele comprou a Veja da semana, porque tinha o rosto da Elizabeth Taylor na capa. E aí ele comentou comigo, ele falou assim: poxa vida, pastor, a foto da Elizabeth Taylor mocinha, né? O pastor, quem vê ela, né, quando ela estava ali nos últimos anos de vida, quando ela era jovenzinha, poxa, mas é isso, não é? A beleza passa. E se você for inteligente, saiba aceitar isso, você sofre menos. Procure levar essa questão com o maior bom humor do mundo, porque não há como fugir. Não tem como fugir. Não tem jeito, a beleza passa. A inteligência, meus irmãos, ela pode passar. Pode não passar, mas pode passar, né? Às vezes a pessoa vai adquirindo idade, vai ficando com mais idade, ela começa a esquecer as coisas, é ou não é? Começa a ficar idoso, começa a esquecer, puxa vida, isso aqui e tal, e começa, né? Esquece, né? Quando vai chamar neto, chama 6 netos antes de chamar o neto que queria chamar, não é verdade? Não é? Fulano. Ó, o Fred, né? O Fred e a Maria também, né? E tem o Caio. Oi? E agora tem ela, eu tinha esquecido. Ela chamava, antes de chamar o Caio, chamava o cachorro. Ó, a questão é a seguinte, eu estava falando que o Fred e a Maria, né, antes do Wagner ter o filhinho, só tinha um neto que era o Caio. Aí a Lu falou, não, ela confundia o Caio com o cachorro. Ela queria chamar o Caio e chamava o cachorro. Ou seja, não tem como fugir, como fugir, tá certo? Então, meus irmãos, a riqueza, ela passa, a beleza passa, a inteligência passa, a saúde passa. A saúde, tá certo? Você fazia coisas no passado e chega uma hora e fala, poxa, isso aqui eu fazia com tanta facilidade, agora eu não consigo fazer mais. Agora a gente ficou ofegante, agora as costas doem, agora os braços doem, agora tudo dói. Então que nós tenhamos essa percepção. Não adianta querer se orgulhar, porque se hoje você se orgulha, não adianta, amanhã a situação vai mudar. Eu não estou profetizando negativamente na tua vida, é o ciclo da vida, tá bom? Amanhã a situação vai mudar. E talvez, né, como eu brinco às vezes com o meu irmão, depois você entra na curva da descida, é só descida até o final. Não tem como subir de novo. Então, esse é o orgulho.
tem a oposição do Senhor ao orgulho. O Senhor se opõe ao orgulho. E quando eu penso acerca da oposição de Deus, eu penso o seguinte: Deus se opõe ao orgulho. Como? Podemos fazer duas leituras. Uma, Deus não gosta do orgulho, tá certo? E ele vai manter essa distância do orgulho. Deus não se mistura com o orgulho. Deus se opõe ao orgulho. Ou, outra leitura, Deus vai agir contra o orgulho. E Deus vai agir contra o orgulhoso. Para quê? Para que ele aprenda a não ser orgulhoso. Eu gostaria de fazer aqui uma ressalva. Eu não gosto de fazer aquela leitura das situações da vida, de que assim, tudo que acontece de bom na nossa vida, e quando eu falo bom, quase sempre material, financeiramente, né? Isso aqui é recompensa de Deus. Tudo que nos acontece de ruim é disciplina de Deus. Eu não gosto de fazer essa leitura, porque como diz a palavra, a chuva cai sobre justo, sobre injusto, tá certo? Então, eu não gosto de pensar, isso aqui está acontecendo de ruim na minha vida, é o Senhor meu Deus, é o Senhor Deus me disciplinando. Pode ser que sim, pode ser que não, e não tem como saber. Agora, pode ser sim, que Deus queira agir na minha ou na tua vida, para nos disciplinar, não pode? Pode ser. Eu não quero dizer que sempre é, mas pode ser que seja. Se é que existe o termo. Pode ser que seja. Pode ser Deus querendo ensinar humildade em relação a alguma área da tua vida que necessite de disciplina. Quando eu era pequeno, eu lia tirinhas do Garfield. Não sei quem gosta de tirinhas de jornal. Eu gostava muito das tirinhas do Garfield. A gente tinha livros e tal, tudo, só com piadinha. Em relação ao orgulho, eu lembro de uma que era absolutamente sensacional. Na turma do Garfield tinha um gatinho chamado Nermal, que ele era todo bonitinho, todo jeitosinho. Ele era o gatinho lá que o dono do Garfield gostava e falava: ai, que bonitinho, que fofinho e tal. Porque o Garfield, quem conhece o personagem, ele é o gordão preguiçoso feião, certo? Na história, talvez você ache ele bonitinho. Na história, o Garfield ele é o gordão feião. Então, nessa tirinha, nessa historinha, o Nermal chega perto do Garfield, e aí eles conversando, né, ele vira para o Garfield e fala assim: pena que você é um feião gordão e eu sou tão fofinho. E aí, no quadrinho seguinte, tem o Garfield sentado, você só vê o rabinho do Nermal embaixo, assim, né? E o dono procurando: cadê o Nermal? Cadê o Nermal? E o Garfield pensando: neste exato momento ele está tendo uma aula de humildade. Às vezes, em determinada questão da minha vida e da tua, talvez Deus queira agir para nos ensinar em relação à humildade, né? Não que Jó fosse soberbo, mas tem uma palavra de Deus para Jó, ali no fim da história, que mostra a soberania do Senhor. O Senhor disse para Jó o seguinte: onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Então, não que Jó, repito, não que Jó fosse soberbo, mas havia ali um propósito de Deus para estar ensinando algo para Jó, dizendo o seguinte: olha, você não sabe nada, você acha que você sabe alguma coisa e você não sabe nada. Então nós não podemos ser orgulhosos. Por quê? Porque Deus se opõe ao orgulhoso. Pode ser que Ele queira agir na nossa vida, pode ser que Ele deixe, tá certo? Se não houver propósitos em relação ao orgulhoso, Ele vai deixar o orgulhoso. E aí esse orgulhoso vai prestar contas do seu orgulho lá no futuro. Lá quando todo e qualquer ser humano for prestar contas diante de Deus. Agora, pode ser que Deus queira agir no meio do caminho para ensinar um pouco de humildade. E como é difícil quando Deus quer fazer isso, não é? Quando Deus, como a gente usa a ilustração lá de Jeremias, Deus quer quebrar o vaso para fazer outro. Para que nós não sejamos como o povo de Israel. Eu separei um texto aqui de Deuteronômio, capítulo 8, não precisa abrir, versos 12 a 18.
Olha só a palavra como ela é apropriada para essa situação. Não aconteça que depois de vocês terem comido, isso para o povo de Israel, em relação ao mover de Deus, não aconteça que depois de vocês terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou a água da rocha para vocês, e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Amém? Então, que não haja no nosso coração orgulho. Por quê? Porque Deus se opõe ao orgulho, Deus se opõe ao orgulhoso. Então que nós tenhamos essa humildade. Então a gente chega à conclusão de que, independentemente do tempo em que isso vai acontecer, Deus vai agir contra o orgulhoso. Pode ser no meio da vida, para ensinar humildade, com algum propósito. Pode ser lá quando todo ser humano vai prestar contas. Mas Deus vai agir contra o orgulhoso. Amém? Por último, eu queria falar acerca da humildade. A humildade que Deus e que o Senhor Jesus Cristo, que eles nos ensinam, não só de discurso, mas de ação. Quando Deus envia Jesus Cristo, quando Jesus Cristo é esvaziado da sua glória, para estar no meio dos homens, sofrendo todas as adversidades da vida de um homem. Quando Jesus Cristo deixa a sua glória para ser igual a mim, igual a você, e passar fome, e passar frio, e sentir dor, e passar por problemas, e por dificuldades, etc, etc, etc. Sofrer humilhações, sofrer zombarias. Deus não fala para mim e para você: olha, sejam humildes, e não faz nada a respeito disso. Ele ensina e ele faz, que é o que diz Filipenses 2, de 5 a 7. Seja a atitude de vocês, falando sobre humildade, a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Uma aula de humildade, não é um discurso de humildade, é uma aula de humildade. Ele deixou a sua glória para estar conosco. E aí ele tem autoridade, Jesus Cristo tem autoridade para dizer o seguinte, Mateus 11, 29. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Porque eu deixei minha glória, eu vim estar aqui com vocês. A humildade que Deus exige de mim e de você não é uma humildade unilateral. Olha, façam isso. Não. O Senhor Deus e o ministério de Jesus Cristo, uma aula de humildade para mim e para você, para que nós aprendamos a ser humildes. Nós devemos, meus irmãos, levar isso, carregar essa humildade para absolutamente todos os aspectos da nossa vida. Nós devemos afastar, extirpar o orgulho de cada mínima parte da nossa vida, que haja humildade, porque nós já vimos que o orgulho, ele foi o pecado de Satanás. A humildade é a marca do servo do Senhor. Então nós temos de arrastar isso para tudo na nossa vida, para que nós sejamos como o salmista. Salmo 94, 17 diz assim: se não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Sabe o que é habitando no silêncio? Eu já tinha ido. Se não fosse a misericórdia do Senhor, eu já tinha partido. Se não fosse a graça do Senhor sobre a minha vida, se não fosse o Senhor Deus, na sua soberania, dizer o seguinte: Ele vai passar mais um dia vivo, porque assim eu quero. Se não fosse essa a iniciativa do Senhor, eu e você, nós não teríamos como.
É por isso que a gente canta no louvor, e aí alguém que não entende vai dizer, poxa vida, mas que poesia forçada isso daí, né? Como diz o louvor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti, né? Naquele louvor, conversa amor, você precisa de alguma coisa mais do que o ar que você respira. Se não for o Senhor, eu não respiro. Se não for o Senhor, meu coração para de bater. Se não for o Senhor, o meu cérebro desliga. Por isso que o salmista fala, não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria entrando no silêncio. Humildade para tudo. Se não fosse o Senhor para todas as coisas da minha vida, o que eu faria? Por isso que ele ensina, mais um Salmo 90:12, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria, que é exatamente isso. Senhor, me ensina a eu perceber que cada dia é uma dádiva tua. É uma dádiva. Na cabeça daquele que tem 10, 12 anos, ele certamente, ele vai fazer 18, tá certo? Ele vai tirar a carta de motorista, porque é o primeiro sonho ali, né? É o primeiro plano concretizável, né? Então, você vai fazer 18, vai tirar a carta de motorista. Você já, né, vai encontrar uma pessoa, vai namorar, casar, vai ter filhos, serão felizes para sempre. Quando for bem velhinho lá, é assim, não é? Que o filminho da cabeça não é esse? O filminho da cabeça é esse. A vida real é essa? Para muitos não. Pode acontecer alguma coisa no meio do caminho. E aí eu uso com liberdade, porque ele fala com liberdade, tá certo? E isso é edificante para mim, eu creio que é edificante também para os irmãos. O Sr. Sebastião, quando a gente abre de quarta-feira motivos de gratidão, ele vira e mexe e ele fala, eu queria agradecer a Deus por mais um dia de vida. Meu irmão, você agradece lá, quando você faz aniversário, eu agradeço a Deus mais um ano de vida. Vai chegar uma hora que você vai agradecer mais um dia. Chega uma hora que você agradece mais um dia. Você abre o olho e fala, opa, acordei de novo. Ensina-nos a contar os nossos dias, que nós alcancemos coração sábio, para que haja humildade. O que eu mando na minha vida? Eu não mando nada, eu não sei nada, não tenho nada, não tenho controle de nada. Por isso que eu e você, nós temos de ser humildes. Qualquer porção de comida que você levar à boca, Senhor, eu te agradeço por esse alimento. Qualquer peça de roupa que você colocar no corpo, Senhor, eu te agradeço por ter investimento do meu corpo. Qualquer coisa na tua vida, no teu trabalho, se você tem um dom, se você tem um talento, uma habilidade, se você faz algo bem, eu cozinho bem, eu faço bem café, eu toco bem baixo, eu jogo bem basquete, eu sou bom vendedor, eu sou um bom contador de histórias, eu sou um bom profissional disso, daquilo. Acredite toda a glória ao Senhor. Amém? Porque tudo que nós temos e somos, nós devemos a Ele. Deus se opõe ao orgulhoso, e o orgulhoso vai prestar conta do seu orgulho. Agora, ao humilde, Deus concede graça. Aquele que no seu interior, no seu coração diz, Senhor, eu não sou nada, Senhor. Te louvo por tudo que eu tenho, te louvo porque eu existo. A esse o Senhor Deus vai conceder graça. Então a gente chega à última conclusão, que é a seguinte: assim como o orgulho é a marca do diabo, a humildade é a marca do cristão. Amém? Vamos ler juntos? Assim como o orgulho é a marca do diabo, a humildade é a marca do cristão. Que isso seja uma verdade no meu coração e no teu coração. Amém? Vamos fechar os olhos, refletir acerca dessa mensagem. Eu queria que você pensasse o seguinte, eu queria te desafiar no seguinte: pense nos teus relacionamentos e pense no teu interior, no teu coração, se de alguma forma o orgulho tem se manifestado, seja no relacionamento com alguém, ou seja lá dentro, escondido, nos teus pensamentos. Se você vê o orgulho se manifestando, coloque-se diante do Senhor, peça perdão e diga para Ele: Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não posso nada, tudo é teu, para tudo eu dependo de Ti.
Coloque-se diante do Senhor nesse espírito. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que é o nosso alimento, que é o que nos revigora, nos fortalece, nos instrui nessa vida de dificuldades. A Tua palavra é a nossa luz, Deus. Obrigado porque nós estamos perdidos, nós seguimos o Evangelho do Teu Filho Jesus. Obrigado por isso. Nós pedimos no nome de Jesus que nos ensine a cada dia a Te louvar e Te agradecer por absolutamente tudo, Deus. Que o orgulho, qualquer manifestação dele, qualquer ponta, que ele vá embora do nosso coração, da nossa mente, do nosso ser, e que haja espaço para a humildade dos servos de Deus, daqueles, Senhor, que reconhecem a Tua soberania em tudo. E nós, hoje à noite, neste culto, nós reconhecemos a Tua soberania. Tu és Senhor da nossa vida e do universo. Nós acreditamos a Ti, Senhor, todo mérito de qualquer coisa que nos acontece. Teu é o poder, Senhor, Tua é a sabedoria. E nós Te agradecemos por nos chamar para participar disso. Nenhum mérito é nosso, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, derramado, Senhor, de inúmeras formas na nossa vida. Nós Te agradecemos e Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a ficar em pé.